Sarna de bode, veneno de aranha, pata de besouro manco e pó de sovaco de morcego. Essa semana, estreou na Netflix a segunda temporada de Cidade Invisível, uma série que dá uma abordagem diferenciada e cinematográfica às entidades do folclore brasileiro sob uma atmosfera de fantasia e de suspense policial. Na série, a personagem Cuca, interpretada pela atriz Alessandra Negrini, é uma bruxa com poderes de metamorfose, controle do sono, controle mental, conjuração de ilusões e de magias e que possui uma relação forte com as mariposas e com as borboletas, ambos símbolos de transição para o mundo espiritual. A princípio, o fato da série não trazer referência da Cuca como um jacaré causou muita polêmica e também gerou algumas críticas, já que a maioria das pessoas está habituada à concepção criativa de Monteiro Lobato em sua série de livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, quando o Sítio do Pica-Pau Amarelo se tornou um seriado e foi televisionado, a imagem da Cuca como um jacaré ficou cristalizada no inconsciente coletivo do povo brasileiro. E se te dissermos que a verdadeira Cuca nada tem a ver com jacaré e que, na verdade, tem sua origem no folclore celta da Península Ibérica? Provavelmente, Monteiro Lobato escolheu a imagem do jacaré para dar uma abrasileirada e uma roupagem mais regional à personagem, já que o autor nasceu em São Paulo, em Taubaté, no dia 18 de abril de 1882, 6 anos antes da assinatura da Lei Áurea, que declarava a extinção da escravidão em terras brasileiras em 1888. No folclore celtíbero das regiões de Portugal, Galiza, Espanha e Catalunha, a Cuca era uma espécie de banshee, que, como dissemos anteriormente e abordamos em outro vídeo deste canal, não se trata unicamente das mulheres fantasmas que choram e que se lamentam, conhecidas como Banquim, mas sim de qualquer entidade espiritual feminina, já que Ban significa mulher e Shi significa espiritual, intangível, feérico e sobrenatural. Embora a Cuca não tenha uma aparência fixa definida no folclore celta-lusitano, podendo assumir qualquer forma, era dito que geralmente se representava como um ser assustador, representado pela imagem de uma mulher muito velha com um manto negro cobrindo todo o seu corpo e com uma abóbora ou com uma cabaça no lugar de sua cabeça, da qual saía luz e fogo. Em algumas representações, ela aparecia com um casco de tartaruga gigante em suas costas, segurando serpente em suas mãos, ou como um ser metamorfo que poderia assumir a forma de uma coruja ou de uma mariposa, ambas conhecidas como anunciadoras da morte. Na Catalunha, além de ser chamada de Cuca, ela também era conhecida como Cuca-fera. A título de curiosidade, Cuca também era o nome dado a uma espécie de bugalho que se cria no carvalho e que, antes de amadurecer, possui uma coloração avermelhada, lembrando muito a uma maçã. Na Espanha, na Galiza e também em Portugal, a entidade Cuca era conhecida como Coca, versão feminina de coco, que significa crânio na língua coloquial. A palavra cocoruto, que é a parte mais alta na cabeça, também chamada de coroa, é derivada do nome coco. Inclusive, a fruta coco ganhou esse nome devido aos 3 orifícios de sua superfície que lembravam o crânio humano. A palavra coco tem sua etimologia na palavra proto-celta coca, possuindo a variante croca, que significa cabeça. A mesma expressão possui cognatos em outras línguas célticas, Krogen, significando crânio em córnico, Krogan, significando crânio na língua celta-bretã,
Clocan, significando crânio no gaélico irlandês antigo, e Kruger, significando olheiro no alemão central, proveniente do proto-germânico Krug, que significa recipiente, jarro. Curiosamente, no País Basco, local da Europa que não teve interação com os povos proto-europeus, a palavra para espírito é gogo, o que nos faz pensar que coco, para a cabeça, seja uma expressão muito mais antiga, já que os celtas tinham a crença de que o espírito habitava o crânio, chegando a crer que o único modo de matar definitivamente uma pessoa era cortando a sua cabeça. Cortem as cabeças! Pois ao contrário, se isso não fosse feito, havia crença de que um druida poderia ressuscitar a pessoa falecida. Isso é mostrado no filme Highlander, que conta sobre Conor MacLeod, que segue uma linhagem dos celtas da Escócia, das Terras Altas. E é aqui que relacionamos o mito da cuca com o culto às cabeças realizado pelos celtas, já que a prática de esculpir abóboras com rostos é uma tradição milenar dos celtíberos, que também tinham o hábito de espetar a cabeça de seus inimigos em estacas ou na ponta de suas lanças, como afirma o historiador grego Diodoro Sículo em 469 antes da Era Conhecida. Assim, o costume praticado no outono de esvaziar a abóbora e talhar boca, olhos e nariz é uma tradição lusitana. Longe de ser uma tradição importada recente em um mimetismo cultural, não. Ela é um rasgo cultural antiquíssimo da Península Ibérica, representando o culto das cabeças cortadas. Mesmo após a dominação do Império Romano e posteriormente do cristianismo, a prática de esculpir cabeças em abóbora permaneceu. A força da tradição era tão persistente que a Igreja adotou a prática como parte integrante de seus festejos e rito nos dias de finados. Até a parte dos doces ou travessuras foi adotada pela Igreja, mas foi nomeada como Peditório Ritual do Pão por Deus, também conhecida como Santurinho, fazendo as crianças irem em uma procissão, batendo nas portas e pedindo pão e guloseimas. Na Galiza, essa tradição era chamada de migalho. Antes do cristianismo, a tradição era fazer e pedir guloseimas para que se compartilhasse espiritualmente com os mortos da comunidade que retornavam para suas casas, habitadas outrora, quando vivos, para compartilhar um momento com sua família. A representação de que os mortos estavam visitando a casa se dava através de uma coruja rasga-mortalha que pousava no telhado ou com uma mariposa que entrava pela janela e ficava pousada em algum lugar na parede no interior da residência. Também havia uma procissão onde as pessoas usavam máscaras para representar os mortos e escaparem de forma desapercebida do povo das fadas. Assim, os celtas cobriam o corpo com uma túnica negra e em uma mão carregavam um bastão com uma abóbora esculpida na ponta, com fogo dentro, carregando em outra mão ramos de manjericão e galhos de macieira que passavam nas bochechas das pessoas que davam comida boa, ou então um ramo de urtiga, que era a travessura, que passavam naqueles que se negavam a dar a comida. Em Landino, freguesia portuguesa do município de Vila Nova de Famalicão, ao invés de abóbora, alguns fazem bonecos com o próprio coco, com a fruta coco. Na Inglaterra, se usava o crânio do cavalo e na Irlanda se usava um nabo. Na Galiza, os celtas talhavam as caveiras em cabaças e, até hoje, a Igreja adotou a prática e colocou inserida na feriado de São Miguel Arcanjo no dia 21 de setembro, durante o equinócio de outono no hemisfério norte. Para os celtas, as cabeças funcionavam como carrancas para espantar o mal e proteger os locais e as pessoas da comunidade. Além disso, haviam ritos divinatórios e ritos proféticos e até mesmo ritos de cura, onde a base era a cabeça humana. Então, durante a Idade do Ferro, era muito comum ver cabeças humanas decorando a parte externa das casas, num local alto, ou a cabeça de algum ancestral da família sobre o altar no interior das casas. Como uma forma de combate à prática, já que ela era condenada desde que Roma era império e se tornou abominável quando Roma virou igreja, foi estabelecido pelos cristãos o culto a Nossa Senhora das Cabeças.
Mas, ao invés de cabeças humanas ou de abóboras, os fiéis assistiam à missa com cabeças de cera ou de argila em seus colos e ofertavam para a Santa Católica no cruzeiro da igreja, no local onde se acende vela para os mortos. Em Mileu, num dos caminhos de peregrinação a Santiago de Compostela, localizado em Portugal, há uma capela para Nossa Senhora das Cabeças, onde há uma decoração onde vemos talhadas cabeças humanas e cabeças de lobo. Enfim, apesar da igreja indexar grande parte do folclore celta nos feriados e também na liturgia cristã, para os celtas se converterem ao cristianismo foi um longo processo que, além de perseguição e tortura, incluía a demonização e a apropriação das divindades celtas. Assim, o que podia ser convertido em santo católico era convertido, e o que não dava era demonizado. E, devido à plasticidade da própria Cuca, ela se tornou um ser demonizado, convertido numa entidade maléfica e devoradora de crianças desobedientes, basicamente a versão feminina do bicho-papão. Seu nome passou a ser usado frequentemente como um aviso de um mal iminente, representando o oposto do anjo da guarda ou a manifestação do próprio diabo. A referência mais antiga da Cuca, como Coca, surge no livro terceiro das Doações de D. Afonso III, rei de Portugal e alquimista, em 1274, onde a Cuca é citada junto com uma série de criaturas folclóricas do mar, como sereias e etc. Devido a isso, a Cuca foi representada como um dragão com escamas, se tornando o oponente de São Jorge na festa de Corpus Christi. Durante a festa, é feita uma representação teatral onde algumas pessoas se vestem como Cuca e outras se vestem como cavaleiro. Então, um combate é encenado. Quando o cavaleiro vence, é dito que será um ano bom. Quando a Cuca vence, é um mau presságio de um ano cheio de desgraças, onde as plantações possivelmente irão perecer, não haverá boa colheita e grande fome se instalará em toda a região. Na Galiza, a Cuca foi demonizada como um dragão, que chegou pelo mar devorando todas as virgens da aldeia. Já em Monção, município galego de Redondela, dizem que a Cuca vive no rio Ninho. Com o tempo, a Cuca foi transformada em uma criatura zoomórfica, com cabeça de dragão, casco de tartaruga e com chifres ao longo da coluna e garras extremamente afiadas e mortais. Mas, antes de assumir essa forma de dragão, era dito que a Cuca passava pelo seu estágio primordial como serpente. Assim, esse papel maléfico e assustador atravessou os mares de Portugal até chegar no Brasil com os primeiros colonizadores. Algo semelhante também ocorreu em terras conquistadas pelos espanhóis, já que a Cuca é retratada como um dragão até mesmo no livro de Dom Quixote de La Mancha. Havia uma tradição em Portugal onde, nos ritos fúnebres, as famílias ricas faziam uma procissão vestindo capuzes brancos. Já os mais pobres e desfavorecidos eram obrigados a utilizar uma túnica negra, que também foi chamada de cuca. Do mesmo modo, em Portimão, cidade portuguesa do distrito de Faro, um arauto vinha na frente de uma procissão, a Procissão dos Passos, vestindo uma túnica negra parecendo uma capa de fantasma, possuindo somente 3 furos, 2 na altura dos olhos e 1 na boca, lembrando os furos da fruta coco. Essa era uma procissão que anunciava a morte de Cristo. Esses arautos, também chamados de farricocos, realizavam outra procissão conhecida como a Procissão dos Ossos, feita no dia de Todos os Santos, onde recolhiam os ossos daqueles que foram condenados à morte e levavam essa ossada para uma sepultura, dando o devido descanso àqueles mortos. Em suma, mesmo com toda a difamação que a Cuca recebeu, se olharmos para os primórdios do cristianismo na Europa, conseguiremos ver que ela era ligada aos ritos fúnebres e aos ritos ocorridos no outono, no Alba Nelfed, o Mabel e o Samhain. Do mesmo modo, também veremos que, possivelmente, ela tivesse o papel de conduzir as almas ou guiar o caminho delas até o outro mundo através da luz da abóbora que usava como cabeça. Além disso, ao ser associada à serpente, a Cuca tem conexão com a cura, com a magia e com a regeneração ou até mesmo com a transformação, o que é confirmado através do simbolismo da mariposa que passa por uma metamorfose.
Já a coruja a conecta com a noite, com a sabedoria, com a magia e com as bruxas. Na mitologia galaico-lusitana, havia uma divindade chamada Croga, nome que vem do proto-céltico Croca, tendo a variante Croca, a mesma etimologia da palavra cuca. Algumas inscrições em Guinzo de Límia, na Espanha, numa comunidade autônoma da Galiza, vemos ofertas dedicadas a Croga, ou seja, a cuca. A expressão dar cuco a alguém significava pôr juízo na cabeça, ou também significava fazer uma pessoa ficar amável, amorosa e até mesmo submissa, ou seja, dominar a cabeça da pessoa, as ações e os pensamentos. Outra ligação da cuca com os ritos fúnebres está no fato de que algumas tribos celtas tinham o hábito de colocar seus mortos em pântanos, onde os corpos se mumificavam naturalmente, preservando a sua aparência e evitando a decomposição. Nos pântanos ocorre um fenômeno chamado fogo fátuo, onde uma luz atmosférica é vista sobre os pântanos. Curiosamente, passaram a chamar o fogo da abóbora com o mesmo nome. Existia até uma lenda de que essas luzes faziam com que os viajantes se perdessem e acabassem morrendo nos pântanos. Mas é crível que, antes de Lutero, um simbolismo fosse outro, não o de confundir os humanos vivos, mas sim de guiar os mortos para o outro mundo. De todo modo, o que Lutero atribuía a fantasmas e demônios, hoje, a ciência chama de bioluminescência, a produção de luz por organismos vivos. No Brasil, a má fama da cuca se tornou colossal, principalmente devido à escravidão. Ela se transformou em um outro personagem. No Idiamambunda, língua que os escravizados vindo de Angola e da Zâmbia falavam, cuca e coco eram termos usados para avô e avó. Então, não demorou muito para que surgisse a história do velho negro que raptava as crianças e colocava em seu saco, a lenda do velho do saco. Enfim, a cuca era uma personagem do folclore celta ligada aos ritos fúnebres, ligada à procissão do lar, ligado à passagem para o outro mundo, e foi demonizado devido à conquista romana e, posteriormente, à conquista cristã. Esse fenômeno não ocorreu somente na Península Ibérica, mas em todos os territórios ocupados pelos celtas. Nestes locais, a Igreja fez questão de demonizar a imagem do dragão, que antes era um símbolo de poder, proteção, força, soberania, amor e elevação do espírito para uma jornada do outro mundo. Basicamente, a Igreja Católica Romana fez a mesma coisa que os sacerdotes do Templo de Israel, demonizando uma divindade cananeia do local, Nehustan, a serpente, que representava a cura, a sabedoria, a metalurgia e a construção. Pois o fator que sempre rivalizou com a fé cega imposta por uma monolatria dominante sempre foi o conhecimento que, atualmente, é representado pela ciência. Essa guerra se mantém até hoje. Aos olhos dos fanáticos religiosos, a ciência se torna a serpente emplumada e o dragão o ser que devora a fé. A coca e a divindade Croga foram demonizadas, mas o mesmo aconteceu na Irlanda. É só observar o mito cristão de que St. Patrick, ou seja, São Patrício, expulsou todas as cobras da Irlanda. Segundo a arqueologia e diversos artigos científicos, é impossível que houvesse uma única cobra sequer no período que é atribuído ao tempo de vida de São Patrício. Primeiro, porque durante a era glacial, que ocorreu anos atrás, milênios atrás, qualquer cobra que houvesse na ilha teria falecido devido à temperatura. Segundo, porque, posteriormente, não havia meio das cobras chegarem até a ilha, pois o que conectava a Inglaterra e a Escócia à ilha era uma camada de gelo fina que derreteu. Assim, a Irlanda ficou inacessível, a não ser para quem soubesse construir embarcações ou quem conseguisse nadar quilômetros a mar aberto. Então, quais foram as cobras que St. Patrick baniu? É simples. A cultura autóctone, a região originária da ilha, todos os deuses antigos e o culto aos dragões. Se analisarmos a divindade galaica Croga, vemos que existem inscrições na Península Ibérica
uma na Galiza, na província de Ourense, e 3 em Portugal, sendo uma em Braga e 2 em Viseu. Em uma dessas localidades foi encontrado o nome Croco, versão masculina de Croga, e que encontra sua etimologia na palavra celta Croco, que significa monte. E essa é a mesma raiz proto-celta irlandesa Cruar, com o mesmo significado que é um dos nomes do deus Crom, conhecido como Crom-Dubh, o sombrio, ou Crom-Cruar, o torto dos grandes montes e pedras. Além de significar um nome, a palavra Cruar também era usada para nomear os montes de pedras empilhados sobre os túmulos celtas. Curiosamente, na língua celta da Gália, ou seja, na língua celta gaulesa, Krug é uma palavra que significa túmulo e também é sinônimo de crânio e caveira. Então, vemos que a mesma origem das palavras cuca, croca, croga, coca era usada em regiões da Península Ibérica. Croga também aparece com epítetos relacionados às rochas. Então, pela análise etimológica, concluímos que Croga, Cuca, é uma divindade ligada à morte e que também é uma personificação da proteção por ser ligada à rocha. Em Portugal, os montes de pedras empilhados são chamados de moledro e são utilizados até hoje pelos pastores para facilitar a orientação do rebanho. A palavra moledro tem sua origem na língua proto-celta mol-a, que também significa louvar. As semelhanças da Croga e de Crom-Cruar não só se aproximam no nome, mas também na sua função dos ritos fúnebres e nos ritos de fertilidade do solo e da boa colheita. Tanto na Irlanda quanto na Galiza, cabeças eram esculpidas em pedras ou em vegetais com o mesmo propósito: ajudar a colheita ou representar os mortos e os antepassados, sendo um objeto de anamnese para guardar e recordar as vidas passadas e também facilitar o desenlace, a reencarnação e até mesmo a manifestação de um antepassado em nós. A Serra do Caramulo, na região de Beira, contém muitos montes megalíticos, e um deles é a Laje de Coca, datada de 3.000 anos antes da Era Conhecida. É uma rocha com figuras que os estudiosos acreditam serem faces ou personificação de rostos que foram encontrados em Portugal associado ao mesmo nome, Coca. Além disso, a laje se encontra perto de um dolmen, um túmulo celta. Novamente, continuamos a verificar a importância da representação da cabeça na religião nativa da Europa. Na Idade do Ferro, vemos essa representação na fíbula de bronze celtíbera, onde uma pessoa cavalga portando uma cabeça decapitada na frente. O cavalo era um animal extremamente importante. Ele era um guia para o outro mundo e também um guia da rota solar pelo céu. Devido a isso, vemos que, realmente, a cabeça era um símbolo muito importante não só para a proteção, mas também para a reencarnação. Podemos ver a mesma analogia simbólica no urso de Porcuna, em Jaer, na Espanha, e no leão de Bem-Servida, também na Espanha. Além desses, temos a pátria de Perotito, feita pela tribo celto-oretane em 300 antes da Era Conhecida, onde um lobo devora uma cabeça humana. Um lobo é um símbolo de endovélico, deus do submundo. Na pátria, ainda temos a serpente, que representa um cordão umbilical de conexão com a terra, e são símbolos da Mãe Terra Ataegina, deusa ibérica do Renascimento. Os círculos em volta da pátria são divididos em 9 partes e representam os 9 meses de gravidez. As cenas de caça simbolizam o rito de passagem do jovem para a idade adulta. Os centauros tocando música são indicativos da Hora Mora, a grande canção, e da importância da musicalidade na vida e na criação do universo. A comida e a bebida que esses centauros carregam mostram as ofertas para os mortos e também o alimento que a criança recebe no útero. Na Península Ibérica, o samaim é conhecido como magusto, e as castanhas que são ofertadas aos mortos recebem o nome de cócora, que tem ligação com a coca e com a cuca, e a mesma etimologia de croga. É exatamente por isso que comer castanhas se tornou um hábito sagrado e constante em diversas festividades cristãs, mas, infelizmente, a Igreja apagou o verdadeiro histórico disso. Do mesmo modo que fizeram com São Patrício e as cobras, que nunca existiram na Irlanda. Dessa forma,
o mito cristão substituiu pela força e até reinterpretou coercivamente o conceito da tríade celta na simbologia do trevo, e até mesmo absorveu a cruz celta pré-existente para dentro do cristianismo. Os celtas gauleses, habitantes da ilha britânica, sofreram do mesmo mal quando São Adriano resolveu matar a cobra e evangelizar a ilha e mudar toda a cultura local. Apesar da chuva de alegorias cristãs e de todo o esforço que a Igreja fez em soterrar a cultura celta, concluímos que a cuca e o culto às cabeças estão interligados e, mais do que nunca, são necessários, principalmente para preservarmos em nossas mentes a história de nossos antepassados e toda a cultura celta e druídica que está inserida no nosso folclore. Devemos nos despir de todo o conceito errôneo de uma cuca maléfica e que pratica todas as suas ações unicamente pelo prazer na maledicência iminente. Ou de uma cuca que devora as crianças desobedientes ou que não dormem cedo. Em sua origem, ela não era aquele monstro que espreitava sentado no telhado e que se teletransportava para o quarto dentro das casas, e nem o bicho-papão debaixo da cama ou o monstro do armário. Ela foi injustamente demonizada e vilanizada do mesmo modo que transformaram o deus Croncruar no Homem Torto, outro personagem de terror. Precisamos abdicar as ideias que o erro folclórico cristianizado cristalizou em nossas mentes e devemos dar à cuca o seu direito de ser reconhecida tal como fora outrora, como uma divindade, entidade ou ser que os celtas invocavam nos tempos antigos para o culto sagrado à fertilidade do solo, para a transição da adolescência para a idade adulta, para a proteção e para que atuasse como um ser psicopompo, facilitando a passagem para o pós-vida, para o renascimento no ciclo reencarnatório. Como representação simbólica de morte e renascimento, Croga, Cuca, Coco, reina no outono durante o Alba Nelfed, conhecido como Mabel pela Wicca, passando pelo Samain, conhecido pela Wicca como Samhain, para enfim se tornar um animal sacrificado que nós comemos em forma de pão ou de bolo no Alba Nartan, o solstício de inverno, conhecido como Yule pelos praticantes da Wicca. Aqui, vemos uma grande similaridade com o deus Crom e com a deusa Tátil, divindade irlandesa que sacrificavam na planície de Tara a fim de que a área fosse renovada para um novo plantio e uma nova colheita agrícola. Croga também é a forma assumida pelo deus Larouco, quando não está no alto de sua montanha. E ele também era conhecido como apalpador, pandigueiro e bom deus, que dá presente nesse dia. Um cognato do deus irlandês Dagda, que também foi usurpado pelo cristianismo e convertido no Papai Noel. Então, que Coco, Cuca, Crogo, Croga, volte a cumprir sua função no ciclo de renascimento e tome de volta as rédeas de sua carruagem, para que nós possamos sempre nos recordar que a vida é cíclica e que vivemos num renascimento constante, pois, quando nos conscientizarmos do nosso lugar no mundo e quando reconhecermos que a carriça canta tão bem no inverno quanto no verão, estaremos aptos para escutar a grande canção, a Oran Mor, a canção que criou todas as coisas. Mas para isso, precisamos acreditar na igualdade e nos direitos de liberdade de todos os seres, tanto humanos quanto animais, e não podemos agir como aqueles que demonizaram os deuses antigos. Um exemplo disso é a própria Croca, a Cuca, que sofreu demonização não só por ser quem era, mas por ser um reflexo das bruxas antigas e das druidezas, que tinham, em sua época, poder, autonomia, liberdade, podendo exercer o seu sacerdócio e a sua feminilidade no ápice de sua expressão, principalmente no culto à grande deusa mãe. Bem, agradeço a presença de todos no vídeo de hoje e espero ter esclarecido e abordado um pouco mais sobre a história da Cuca, tão desconhecida no Brasil, que está no nosso folclore, mas que tem sua origem celta. Vocês estão me obrigando a entrar em ação. Eu estava aqui, quietinha no meu canto, sonhando maldades, mas assim já é demais, não é? Porque a Cuquinha aqui já vai chegar.
Eu estou mais lindona e mais malvada do que nunca.